Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cristiane Nascimento e este é o quadro comentando os artigos da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência. O artigo que vamos comentar hoje é o artigo 20b da lei. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente. Então vamos lá, primeira parte. Inciso 1º. Nas fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei, ou de credores extraconcursais. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que as conciliações, elas serão fomentadas em todo o processo de recuperação judicial, em qualquer fase do processo de recuperação judicial. É exatamente o que prevê o artigo 20A. Nós não vamos comentar com mais detalhes esse artigo 20A, mas eu vou trazer aqui para vocês. Ele diz o seguinte: as conciliações e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos tribunais superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário ou determinação judicial. Ou seja, qualquer momento, qualquer fase que aquele processo de recuperação judicial esteja, a conciliação será fomentada, ela será lembrada ali durante todo o processo de recuperação judicial para resolver os conflitos de forma mais rápida. Agora, o artigo 20b, ele fala das conciliações e das mediações antecedentes, ou seja, antes do processo de recuperação judicial, ou incidentais, quando está no curso do processo de recuperação judicial. E aí ele diz que nas fases pré-processual, antes do processo de recuperação judicial e processual, quando se tratar de disputa entre sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, e nos litígios que envolverem os credores em dificuldade ou em recuperação judicial. O segundo item, o inciso segundo, diz o seguinte: em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais, também serão admitidas a conciliação e as mediações pré-processual e incidental. Na hipótese que haver, o inciso terceiro, na hipótese que haver créditos extraconcursais contra a empresa em recuperação judicial durante o período de vigência de estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais, também é um tema que pode ser sujeito ali às conciliações e mediações, e na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento da recuperação judicial. Então, são alguns temas que você pode tratar, tentar resolver antes da recuperação judicial. Mas, se esses temas surgirem depois da recuperação judicial, ou seja, no curso do processo de recuperação judicial, eles também podem ser trabalhados dentro de uma conciliação, mas de forma incidental. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 4 do caput deste artigo, então qual é o inciso 4? Que diz que na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de um pedido de recuperação judicial, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial, obter uma tutela de urgência cautelar nos termos do artigo 305 do Código de Processo Civil, com o objetivo de que sejam suspensas execuções contra elas, propostas pelo prazo de até 60 dias, pela tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solicitação de Conflitos de Cidadania, o CEJUSC, do Tribunal Competente ou da Câmara Especializada. Aqui ele fala da possibilidade de você renegociar esses créditos e resolver esses conflitos através de uma mediação e de uma conciliação, antes de pedir uma recuperação judicial. Ele diz o seguinte, que é possível pedir uma medida cautelar para proteger o ativo da empresa, a fim de que possibilite a renegociação do seu passivo de forma pré-recuperação judicial através das mediações e da conciliação, mas ele utilizando as câmaras, o CEJUSC, as câmaras, o Centro Judiciário de Solicitação de Conflitos de Cidadania, que é o CEJUSC, do Tribunal Competente. Então, existe sim essa possibilidade de você buscar o CEJUSC e, ao mesmo tempo, você pedir uma tutela ali para proteger o patrimônio da empresa.
São vedadas as conciliações e a mediação sobre natureza jurídica e classificação de créditos. Isso só se discute dentro de um processo de recuperação judicial, neste cenário aqui que a gente está falando. Bem como critério de votação em Assembleia Geral de Credores. Não adianta querer ali já alinhar um posicionamento na Assembleia Geral de Credores, discutir classificação de crédito, discutir natureza jurídica. Não vai funcionar para esse cenário de mediação e conciliação. Ele é vedado, você não pode discutir esses temas. Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta lei, o período de suspensão do parágrafo 1º deste artigo, será deduzido do período de suspensão previsto no artigo 6º desta lei. Então vamos lá, que este aqui é um artigo que ele vai remetendo a outros artigos da lei. Qual é o período de suspensão previsto no parágrafo 1º deste artigo 20b? É exatamente esse prazo de 60 dias para tentativa de composição dos credores em procedimento de mediação ou conciliação. De suspensão previsto no parágrafo 1º deste artigo, que é o artigo 20b, diz o seguinte: a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de 60 dias. Este prazo de 60 dias, ele vai ser descontado do prazo do período do stay. Este prazo de 60 dias, ele vai ser descontado daquele prazo de 180 dias que é concedido no deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, se você tem aqui esse prazo de 60 dias em curso, cumprido, você vai colocar lá 180 menos 60 e você de fato vai ter ali, a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, que é aquela decisão que o juiz dá no começo do processo de recuperação, quando ele aceita o pedido de recuperação, você já vai saber que ali vai ser, não serão 180 dias, mas serão 180 menos esse prazo de 60 dias que já foi antecipado, já foi concedido. Exatamente por isso que ele chama uma urgência cautelar, né? Ele vai antecipar os efeitos da recuperação judicial, os efeitos ali que ocorrem a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, essa mediação tem sido bem comum agora, principalmente em 2023, para a solução de conflitos antes do ajuizamento de uma recuperação judicial. Essa parte de medida cautelar preparatória de recuperação judicial eu vou falar em outro vídeo que eu quero detalhar mais esse tema aqui para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui, aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com uma pessoa e se inscreva no canal para você acompanhar o quadro comentando os artigos da Lei 11.101 de 2005 e os outros temas que eu compartilho aqui no canal. Até o próximo vídeo!